Bom, depois dessa minha introdução cinematográfica de Hollywood, acho que você deve imaginar que o vídeo de hoje é para falar de Supernatural. Eu não quero necessariamente falar sobre o Sam e o Dean. Eu quero mais falar do personagem que tá abaixo. Mas se você não sabe o que é Supernatural, um resumo pequeno. Basicamente, dois irmãos perderam os pais e acabam tendo que salvar o mundo, caçando monstros e outras criaturas. Bom, e agora aqui pulando para a parte interessante, vamos falar dos pais dos Winchester. Eu acho que eles foram péssimos pais. Eu entendo o contexto que eles estavam, eu entendo que tem toda ali uma questão de eles precisam proteger os filhos, mas quando eles apareceram, quando eles precisavam de realmente que eles agissem como pais e mães, foi péssimo, foi simplesmente péssimo. Por exemplo, a Mary, quando ela voltou e surgiu, o Jim ele precisava do carinho dela, ele, ele demonstrava isso, apesar da preocupação e de tudo mais, ele dava pra gente ver que ele tava ali sendo uma criança que necessitava da mãe. Mas ela não percebeu isso assim. Acho que passar muito longe dele fez mal ali pro senso de mãe dela. E a gente vê isso porque o Jim, ele foi o cara que mais teve tempo de convivência com a mãe dele. Porque quando ela morreu, ele ainda era ali mais ou menos um adolescente. Já tinha ali uma idade que lembra um pouco mais das coisas. Enquanto o Sam era um bebê, então ele não se importa tanto nesse quesito. Eu acho que quem se encaixa melhor nesse papel, assim, maternal, é a Jodie. Eu até tentei encaixar outra personagem, mas é a Jodie mesmo. E em vários momentos ela age assim como uma mãe pra eles, ela cuida bastante deles, eles se preocupam com ela. O ritmo da série muda quando a Jodie tá junto. A gente vê que tem ali uma dinâmica bem melhor do que foi com a Mary. E a Jodie, ela teve esse desenvolvimento muito bem colocado também. A gente vê os pesos emocionais que ela tem um bom tempo de tela. As coisas pra elas não é tão seca quanto é pra Mary. Não tô dizendo que a Mary é um personagem ruim ou é uma personagem que assume o papel de mãe ruim. Não. Ela até que faz bem em alguns momentos, mas deixa muito a desejar em vários outros. E a Jodie, ela teve esse desenvolvimento muito bem colocado, cuidando da Claire, da outra garotinha que eu não lembro o nome. Por aí vai, entende? O ritmo vai mudar bastante se a Jodie estiver em perigo e os meninos souberem disso. Agora, o pai deles, que é o John, dá pra entender algumas coisas que ele fez, mas ainda assim, ele, como a Mary, ele também falhou em alguns momentos. Eu entendo ele querer buscar a segurança dos garotos em alguns momentos, eu entendo os dois quererem proteger os meninos, mas realmente quando tava precisando do pai e da mãe, nenhum dos dois conseguiu segurar esse tranco, entendeu? Nenhum dos dois conseguiu suprir essa outra necessidade que eles tinham também. Eu acho que quem fez isso melhor foi o Bob. O Bob, ele agiu muito mais como um pai para os meninos, mesmo sendo um caçador, tá? Mesmo também querendo proteger os garotos, em vários momentos que precisava, o Bob estava ali. O Bob, ele teve um desenvolvimento muito bom ao longo da série. O personagem é carismático, e é um alívio cômico também quando tá com o parceiro dele, que é o Rufus. O Rufus, ele é muito engraçado e a dinâmica de caça dos dois é muito boa. Saindo um pouco do escopo humano e indo assim mais pra parte das entidades cósmicas, eu quero falar da Morte. Porque ele é um personagem assim que quando surgiu, simplesmente foi perfeito e maravilhoso. A introdução dele, ela foi simplesmente excepcional. A introdução dele passou toda a aura que ele tinha, sabe? Todo aquele poder, toda aquela imponência. Quando ele surge em câmera lenta, tocando o Death, foi simplesmente feito, acho que de maneira milimétrica pra falar, esse personagem vai ser foda. E ele realmente era, tá bom? O Morte era, assim, um dos personagens mais excepcionais da série. Ele era carismático, mesmo aparecendo pouco, tá? É importante ressaltar isso. Ele era poderoso, ele era basicamente um personagem completo ali. E a morte dele, eu achei que foi um tanto quanto. Podia ter sido melhor. Eu entendo ter que tirar ele da jogada, porque em questão de roteiro as coisas poderiam acabar ficando mais complicadas. Ele tava ali ajudando os meninos várias e várias vezes. Ele, como personagem dentro da obra, foi muito bem feito. E se esse desenvolvimento dele continuasse, pode ser que tirasse um pouco do peso de algumas coisas.
da série em si. O Morty, ele é um dos personagens que mais se aproxima da humanidade. Não só porque ele ceifa as pessoas e tem que estar perto delas, mas é de uma maneira assim, em questão da essência. Quando ele é apresentado pra gente, ele tá comendo um lanche. Ou é pizza, se não me engano, algo assim. E quando o Jim invoca ele, o Jim invoca ele com batata frita, milkshake. Apesar de ser uma pessoa extremamente poderosa, ele tem costumes simples. Costumes simples, vamos colocar assim. Porque ele só deixa a vida guiar ele por aí, sabe? Vida me leva. Esse é o Morty. E então veio depois dele a Bill, que já era um pouco o contra, já era meio que desbalanceada a questão ali. A Bill, ela era muito o contrário do primeiro. Por quê? Enquanto o Morty ele interferia bastante, ele era mais brincalhão, do jeito dele, tá? E fazia ali os joguinhos dele. A Bill não, a Bill ela é mais burocrática. Ela preferia deixar as coisas serem do jeito que ela é. Então, ela falou quando ela aparece, quem morre agora continua morto, porque convém, os Winchesters morreram algumas vezes e acabaram voltando à vida. E, assim, é um recurso de roteiro pra trazer os protagonistas de volta? É. Mas em um dado momento isso acaba tirando todo o peso da morte deles. Teve ali uns momentos que eles morreram e você fala, legal, logo eles voltam. Tem um momento em que Supernatural brinca com isso, onde o Jim morre várias e várias vezes no mesmo dia por causa de uma pegadinha do Gabriel. Já que eu citei o Gabriel, vamos falar então dos arcanjos logo de uma vez. Vamos começar pelo Miguel. Não o primeiro Miguel, que foi um bundão, porque ele entrou ali no corpo dos irmãos dos Winchesters, que, dicas de passagem, foi um aproveitamento péssimo de personagem. Apareceu pouco tempo de tela, pouco desenvolvimento, roteiro pra ele foi mais ou menos, fizeram de qualquer jeito e é isso aí. Mas o segundo Miguel que aparece no corpo do Jim, esse era muito foda. Esse era muito, muito poderoso, eu diria até. O segundo Miguel, ele já tinha um estilo mais Peaky Blinders, se a gente prestar atenção. Já era mais sério, mais calculista, mais frio, bem mais poderoso, pelo menos na minha opinião, do que o primeiro. Por aí vai. Aí temos o Lucifer. O Lucifer não tem como não citar as cascas dele, porque apesar de ele ser um personagem só, ele foi interpretado por pessoas diferentes. É vibe Doctor Who, sabe? Se você assistiu, você entende que é o mesmo personagem interpretado por pessoas diferentes. E é isso que acontece com o Lucifer no caso. Das cascas que eu gosto, o Vice Vincent é uma delas, porque a fase que o Lucifer tava ali era um adolescente rebelde, literalmente. Tanto que é por isso que ele entra no corpo de um roqueiro em decadência. Porque ele quer se rebelar, ele quer viver agora, ele não tá tentando necessariamente dominar o mundo do jeito que ele tava anteriormente, sabe? Causar o apocalipse. Não, ele vai dominar por meio da fama, por meio do conhecimento. É tudo que ele queria, na verdade. Ele literalmente assumiu a fase de um adolescente rebelde nessa parte. Aí teve o Castiel. O Castiel, quando o Lucifer entrou na casca dele, ele tinha um charme diferente, mas ainda assim a gente via que era ele. Quando o Castiel aparece, possuído pelo Lucifer pela primeira vez, e dá aquela sorrisinho assim pro Crowley, falando, tenta de novo. Essa cena é muito boa, porque ela demonstra que o Lucifer, para ser interpretado, precisa ter esse tom cômico, ao mesmo tempo que tem uma malícia por trás. É muito bem feito. É um personagem que valeu a pena ver. Mas pra mim, a principal casca do Lucifer, ela era o Nick. Tipo, acho que é porque ele teve mais tempo de tela que todos os outros. Teve mais desenvolvimento que todos os outros. Então a gente nota isso. Foi muito bem colocado. Tanto que provavelmente quando você pensa em Lucifer, você pensa no Nick, no caso. Mas o personagem em si, eu acho que ele tá sempre seguindo o mesmo escopo, que é o personagem que não teve amor paterno, ou foi enganado, se sentiu traído e quer destruir a humanidade porque tá com um pouco de ciúmes também. E agora, o meu arcanjo favorito. Eu tô falando do Gabriel. Ele, pra mim, era o personagem mais engraçado de toda a obra. Ele era divertido,
Ele tinha um senso de humor meio quebrado. O cara literalmente se aproximava bastante da humanidade em vários quesitos, tá? Em vários quesitos mesmo. Ele foi um desenvolvimento muito bom. Foi o personagem que tava ali não só para ajudar o Sam e o Jim, mas para dar um entendimento um pouco maior das coisas pra gente que tá assistindo e principalmente pro personagem Lucifer, que é o irmão dele. O Gabriel, ele era brincalhão demais. E divertido também de se ver. Meu episódio favorito dele foi quando ele conseguiu enfrentar o Asmodeus. Essa foi sem dúvida um dos meus episódios favoritos do Gabriel, foi quando ele conseguiu desintegrar o Asmodeus, demonstrando todo o poder que ele tinha. E agora, já que a gente tá falando de anjos, eu quero falar do agente Beyoncé. O Castiel teve simplesmente um desenvolvimento perfeito do começo ao final da obra. Literalmente, tá? Quando a gente vê ele surgindo, ele era mais rígido, ele era mais frio, mais... Sabe? Ele era aquele soldado engessado que adquiriu sua carisma com o decorrer da história, mudou o seu jeito de pensar e fez os Winchesters também uma família. Outros dois personagens que eu preciso citar, que pra mim fizeram uma parte muito grande dos Winchesters, que ajudaram eles várias vezes, ajudaram no desenvolvimento e teve um desenvolvimento muito, muito bem feito, é a Rowena e o Crowley. A Rowena, ela era pra mim uma das bruxas mais poderosas de todo o universo de Supernatural. Ela baniu Lucifer, ela conseguiu enganar os meninos, ela era a mãe do Rei do Inferno, a mulher era muito foda. E assim, por mais que algumas vezes ela tivesse ali um comportamento egoísta, por mais que algumas vezes ela tivesse um comportamento realmente duvidável, tudo que ela fez acreditando que era o certo. O ambiente em que a Rowena e o Crowley cresceram, obviamente não justificam todas as escolhas que eles fizeram ao longo da série, mas justifica o fato do comportamento deles ser daquela forma. Ela cresceu achando que amor era uma fraqueza, porque todo mundo que ela amou deixou ela ali jogada. Essa é a história dela com o pai do Crowley, que eu não sei quem é o pai dele, mas é assim, o desenvolvimento que ela teve, que a gente vê, é por isso que ela não dava amor pro Crowley do jeito que o Crowley queria que ela desse. O Crowley era um personagem que sempre também foi muito carente de afeto de pai e mãe. Acho que é por isso que ele se dava tão bem com os garotos, porque ele entendia um pouco esse ponto deles. E quando a Rowena diz pra ele que ela não amava ele porque amar era uma fraqueza, a gente vê que a coisa é bem mais profunda do que ela só queria poder. A questão não é essa. Rowena e Crowley estavam machucados. E com o tempo, conforme eles foram se desenvolvendo com os Winchesters, eles foram, acho que entendendo um pouco mais do que é família. E por mais que a Rowena ela não demonstrasse tanto esse afeto maternal pelo Crowley, ela sentia falta disso. Se você quer uma prova de que a Rowena ela sentia sim falta de dar o amor pro Crowley que ele precisava, é só você pegar o Oscar. Quando a Rowena ela tava ali lá naquela época, a gente viu que ela deu pro Oscar a imortalidade, porque ela meio que se apegou ao garotinho. E realmente essa é a parte que eu acho mais interessante. Quando ela foi matar o Oscar para ajudar os garotos ali a fazer o feitiço, ela matou ele de boa, tipo, tranquilamente. Não foi tranquilamente, óbvio, ela tava meio abalada, mas ela fez o que precisava fazer. Agora, quando deram a notícia para ela de que o Crowley estava a gente viu o que aconteceu. A Rowena começou a caçar os ceifadores, ela tentou enfrentar a morte só para trazer o Crowley de volta. Então, assim, ela realmente sentia ali a falta de dar esse afeto pro filho dela e o Crowley sentia a falta de receber esse afeto. Mas antes da gente continuar, se você chegou até aqui, eu acho que é porque o vídeo deve estar te prendendo a atenção. Então deixa o seu like e a sua inscrição, que isso vai me ajudar muito a produzir mais vídeo aqui pro canal e com melhor qualidade. Eu lanço pelo menos um vídeo na semana, atualmente. Eu queria ver se eu conseguia lançar mais, mas por enquanto ainda não dá.
Vamos falar então do agente Jay-Z, o parceiro da agente Beyoncé. A relação do Castiel com o Crowley também era muito engraçada quando eles iam caçar algumas coisas, ok? Eu achava essa cena simplesmente maravilhosa de N maneiras. Pra mim, era a melhor relação de caçadores que tinha dentro da série. Era o agente Beyoncé e o agente Jay-Z. Eles eram simplesmente perfeitos. Desde o começo, o Crowley ele era muito carismático. E quando ele se aproximou dos meninos, ele ficou mais ainda. O Crowley ele sempre teve esse jeito dele meio engraçado, meio tonto. E a relação deles com os garotos não era das melhores no começo, mas a gente vê que ela vai melhorando bastante. E por mais que ele seja egoísta, esse egoísmo dele, ele usava como desculpa para ajudar os garotos. Porque várias vezes ele falava que só estava ajudando eles porque ele se beneficiava com isso. Quando não era bem assim. A verdade é que o Crowley, ele gostava do Sam e do Jim, um pouquinho que seja. Sabe, no fundo, o Crowley só queria ser amado. E lá no final, a Rowena, ela conseguiu sentir o amor de verdade pelo Crowley. Só que foi tarde demais, porque aí ele já estava morrendo. Ele já tinha selado o próprio destino dele ali. E no final, tanto o Crowley quanto a Rowena fizeram do Sam e do Jim a família que eles nunca tiveram e nunca conseguiram ter na vida. Eu acho que esse é o assunto que permeia Supernatural. A obra ela não tá falando só de caçar monstros, ela não tá falando só de você tomar cuidado quando você vai enfrentar seus monstros interiores. Porque toda obra ela fala de alguma coisa, toda série, todo filme, eles têm um tema central, eles têm uma moral. E a moral de Supernatural pra mim é a família. Família não é quem compartilha o seu sangue. Em um dado momento, o Jim ele tá conversando com o Crowley e eles estão falando sobre isso exatamente. Quando o Jim pergunta pro Crowley por que tá deixando a mamãezinha querida confundir ele. E ele fala, somos família, o mesmo sangue. E o Jim fala que não é bem assim. Família não é necessariamente quem tem o seu sangue, mas família é quem tá lá por você em todos os momentos. Quem te apoia nos momentos difíceis, seja ele qual for. Supernatural reforça que família não precisa ser um único conceito simples. Supernatural reforça que família você está lá por alguém nos momentos ruins, nos momentos bons. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer você por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. E vai ter vídeo semana que vem sobre o que eu não sei, eu ainda estou decidindo. Mas se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade, os comentários estão aí para isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.